Olá, boa tarde a você, amigo, amiga, irmão, irmã que nos escuta nesta tarde de sábado. Queria aqui compartilhar um pouco da palavra do Senhor e deixar uma pequena reflexão para a nossa meditação, que tem como título Ansiedade em tempo de reclusão. Confia no Senhor, Ele te aliviará. A nossa pequena mensagem se encontra no texto em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Queremos nessa tarde de sábado deixar aqui um pouco a refletir sobre a ansiedade, sobre o dilema que vivemos hoje, em tempos de reclusão, nesse tempo tão difícil que é estar em casa, que é estar ansioso, sem saber o que será o nosso amanhã. E o texto, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos fala e nos dá essa segurança, que andamos ansiosos quanto ao vestuário, quanto ao alimento, e aplicando aos nossos dias de hoje, a essa pandemia que vivemos, estamos temerosos, com medo, de nossas vidas, de vidas de nossos familiares, Estamos vivendo numa situação totalmente angustiante, em que mexe com o nosso psicológico, com a nossa ansiedade, e sabemos que só o Senhor pode nos aliviar dessa situação tão difícil. Mas a sua palavra, ela é bem clara quando ela fala, quando ela nos mostra que essa ansiedade não é boa para estarmos com ela, principalmente porque estamos num tempo em que uma pequena coisa pode tirar a nossa paz, pode nos tornar ainda a situação mais difícil. Então essa ansiedade que estamos vivendo por estarmos em quarentena, por estarmos em casa, ela não faz bem. E a palavra de Deus, estamos meditando nela, ela dá exemplos aqui quanto a Salomão, quanto aos lírios do campo. Eles crescem, não trabalham nem fiam, e a própria palavra nos diz que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então a palavra ela faz essa pergunta, Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então procuremos achar essa paz interior que a palavra nos mostra, em Deus, em Cristo, porque com essa situação que estamos, se não procurarmos olhar para Deus, para Jesus Cristo, e tentar buscar uma paz interior na sua palavra, na confiança que temos nos seus cuidados para conosco, a situação fica muito mais difícil, Não vai ter como nos aliviarmos, como nos esvaziarmos dessa situação tão difícil. E eu queria também deixar aqui para a nossa meditação, olharmos para a situação que estamos vivendo e pensarmos um pouco, será que essa reclusão, será que esse tempo que estamos tendo de ficar em casa, de não podermos estar nas nossas atividades rotineiras que fazíamos antes, como trabalhar, como sair, encontrar um amigo, como ir para a igreja, como passear, ela não está se vindo para o nosso pensamento, para a nossa meditação, como às vezes atividades tão simples, que não nos dava, que não dávamos valor antes, hoje está sendo tão escasso, que estamos buscando por isso, estamos ansiosos por momentos assim. Então às vezes a gente não dá valor a uma coisa que temos à nossa mão, ao nosso alcance, Estamos todo dia olhando para algo e talvez por pensarmos que aquilo é nosso, que aquilo ali não vai ser tirado de nós, nos relaxamos com a situação. Às vezes não damos o valor devido a algo ou a alguma pessoa,
ou uma situação que estamos confortáveis com ela. Então que possamos meditar, que tudo isso que está acontecendo venha nos engrandecer, venha nos fortalecer a sairmos diferentes, mudados dessa situação quando tudo isso passar. E também nos versos 32, 33 e 34 ele fala: porque todas estas coisas os gentios procuravam, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Então ele está dando exemplo aqui dos gentios, né, que procuravam todas essas coisas, roupa, comida e mais outras situações, que ficavam ansiosos por as coisas materiais, né, pelas coisas cotidianas. Não vamos ser hipócritas, que nós, como seres humanos, vamos ter essa preocupação, né, do trabalho, do mantimento, do dinheiro para pagar uma conta, para comprar um remédio. Ao mesmo tempo sabemos que Deus sabe de tudo que necessitamos e Ele cuida de nós, né? O texto todo ele fala, né, que Deus cuidou da árvore, cuidou da erva do campo, quanto mais a nós, né, homens de pouca fé. Se eu não me engano, no capítulo 7 de Mateus, ele mais à frente fala, né, qual homem que vê o seu filho com fome e lhe pede um pedaço de pão e não vai dar, né? Quanto mais Deus, né, que vê o que você necessita, Ele vai dar também. Então, aqui ele está falando no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então sabemos que quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele supre as nossas necessidades. O que eu tenho a falar a você, amigo, amiga, irmão, é que Deus vai suprir a sua necessidade, Ele vai acrescentar o que você está precisando. Não fique preocupado, ansioso, porque o Senhor te aliviará. Ele está mandando uma providência para mudar a situação. Ele está mandando a resposta que você está precisando nessa tarde. Confia nele, confia no Senhor, busca Ele em primeiro lugar, que Ele te aliviará com toda a certeza. Então a gente fica com esse dilema, mas sabemos que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai prover, que Ele vai acrescentar o que estamos precisando. Às vezes não é nem a questão material do alimento ou da veste, mas é a questão psicológica, né? Quantos estão aí temerosos, quantos estão aí aflitos ou até mesmo depressivos, né, com toda essa situação, e tem que ter um alívio, né? E esse alívio é o Senhor Jesus Cristo, né? Confia nele, te entrega nele, busca mais, ora mais, e o Senhor vai dar a resposta com toda certeza. E no verso 34 ele fala: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então eu quero terminar aqui a nossa pequena reflexão, que possamos manter nossos corações tranquilos, né? Não vamos nos inquietar pelo dia de amanhã, porque a palavra de Deus ela é bem clara, né, em toda a sua revelação para nós através da Bíblia, que tudo que há de se cumprir, independente do que fizermos ou não, vai se cumprir, né? Como cidadãos dessa terra, claro que estamos debaixo da lei da terra, né, da lei do nosso país, das leis brasileiras, temos que cumprir as leis, né, pagando nossas contas, nossos impostos, cumprindo com nossas obrigações de cidadão, de cidadã. Não é bem isso que o texto está querendo lhe isentar. Mas o próprio Jesus também, quando andava ali com os apóstolos, né, em uma certa parte de seu ministério, os apóstolos ali perguntavam, quando ia passando ali, tinha um imposto a pagar a César, né? Senhor, temos que pagar esse imposto. E o próprio Jesus Cristo olha para eles e diz: olha na esfinge que tem na moeda, né? Aí será, na esfinge tem César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Jesus está sendo bem claro, né? Se está na terra,
tem que pagar o imposto, então dá, se é a César, se é o Brasil, se é o nosso país, a conta, alguma coisa do tipo, a gente tem que ser fiel nisso. Mas temos que ser fiel também com a nossa situação como cidadão, a questão política, mas não podemos também esquecer que isso já estava escrito, né? Toda a situação que estamos passando, Deus sabe o desfecho dessa história, Ele sabe como vai acabar. Então não adianta a gente ficar inquieto, ficar ansioso, ficar temeroso, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então era isso que eu queria falar aqui nessa tarde, era esse o recado que eu queria deixar. Vamos continuar em oração, vamos continuar buscando a Deus, que com certeza Ele nos aliviará. Ele vai aliviar você, irmão, irmã, você que está aí ouvindo essa mensagem através do YouTube, que fique com essa certeza, com essa confiança, com essa certeza no seu coração. Deus está entregando aí a tua vitória, o teu alívio, aquilo que você está pedindo, Ele vai te entregar. Deposita a tua confiança nele, que Ele é maior que toda essa situação que está acontecendo. Então continuo pedindo oração a vocês aí que me escutaram nessa tarde. Vamos continuar nesse espírito de oração, pedindo pelo nosso país, por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo, que o Senhor vai mudar toda a situação no seu devido tempo. É isso aí, que todos fiquem com Deus. Um grande abraço no coração a vocês que me ouviram nessa tarde e até uma próxima mensagem. Todos fiquem com Deus. Até uma próxima. Amém. Tchau.